Hora do nosso MG Responde, hoje abordando o planejamento de carreiras. Escolher a profissão antes já era complicado. Agora, meu amigo, o desafio ainda fica maior. O que é melhor? Optar pelo que é tendência e pode trazer garantias financeiras ou apostar no talento, mas muitas vezes sem retorno a curto prazo. Quem aborda o assunto é um consultor de negócios que está com o Thiago Carvalho, né, Thiago? Boa tarde para você, né? Esse é aquele assunto que todo mundo assim tem dúvida, principalmente o que fazer, o que abordar. Eu mudo, eu sigo por esse negócio. É isso mesmo, Kleber. E já está chegando algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que ela está muito presente. Eu respondo a 3 pessoas, pelo menos. Rafael, Fernanda e Daniela. Eu vou fazer a pergunta de 3 pessoas de uma vez só. Elas dizem o seguinte, Marcos, primeiramente, boa tarde para você. Elas trabalham com o que gostam, já estão nesse trabalho, cada uma exerce uma função diferente, mas já estão nesse trabalho há muito tempo, mas nunca ganharam bem. E a dúvida é, o que eu faço? Eu continuo ou eu troco de carreira? Boa tarde a todos, né? É importante a gente entender que quem regula a remuneração no mercado de trabalho é o próprio mercado, não é isso? E muitas vezes, se você faz o que gosta e essa profissão não é valorizada pelo mercado de trabalho, você tem sempre a alternativa de querer, né, de poder ou mudar de profissão ou então olhar com um olhar mais empreendedor para essa profissão. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que sempre gostaram de música, mas faziam, né, trabalhavam com comércio, com confecção, falaram, mas meu sonho é viver de música. Então tá bom, então qual é o seu projeto para viver de música? Ou qual é o seu projeto para viver de artesanato? Ou o seu projeto para viver com qualquer outra coisa? Nesse momento a gente tem falado muito sobre a capacidade das pessoas em empreenderem dentro da própria profissão, porque às vezes você não tem um mercado te pagando para isso, mas se você empreender dentro dessa profissão, você pode ser feliz naquilo que você tanto gosta. Marcos, você está dizendo indiretamente, eu posso dizer que você deixar de ser empregado para tentar ser empreendedor, empresário, sair desse sistema de talvez não te valoriza para buscar um emprego por fora? Porque cada vez mais a economia ela vai produzindo esse tipo de comportamento. Então, muitas vezes, aquilo que você... aquela profissão que às vezes pode estar até acabando, algumas profissões estão entrando em extinção, e como que você faz para sobreviver disso? Outro dia eu assisti uma reportagem aqui mesmo com vocês falando de pessoas que ainda vendem vinil, por exemplo. Então, olha para você ver, o cara sempre foi apaixonado com vinil e existiu um nicho de mercado que sobreviveu e as pessoas mantendo isso, né, conseguindo sobreviver disso. É realmente se planejar como uma empresa para você viver daquilo que gosta. Chegou uma pergunta aqui do Guilherme, ele pergunta assim, é possível ser sustentável e prosperar em Divinópolis, na cidade de Divinópolis, aproveitando até que é o aniversário da cidade, mantendo uma renda acima de R$10 mil na cidade? É uma pergunta bem aberta, né? Porque a sua remuneração está diretamente ligada ao problema que você resolve. Então vamos entender o seguinte, se você tem uma profissão que a maior parte das pessoas tem aquele problema e você resolve aquilo, você tem mais demanda, então a chance de você ganhar mais é muito maior. Mas já que ele citou um teto aí de R$10 mil, né, nós estamos falando aí, por exemplo, de uma pesquisa recente que eu li, que menos de 23% das pessoas que se formam em curso superior ganham mais que 4 salários mínimos. Então nós estamos falando o seguinte, sempre o caminho para você ter uma melhor remuneração é quando você sai fora das regras normais da CLT e vai poder empreender. Agora, se você quer conquistar esse emprego aí de R$10 mil sendo CLT, existem profissões sim que estão à procura, mas, né, então, por exemplo, você tem um controller, é uma profissão rara no mercado em que algumas empresas estão dispostas a pagar R$10, R$12 mil, então você vai ter que investir nisso. Ok, Márcia, a gente vai voltar já a se falar daqui a pouco com mais perguntas. Eu tenho, por exemplo, aqui a pergunta da Isabelle, lá de Pará de Minas, sobre qual é a melhor profissão hoje em dia, qual a melhor forma de subir na carreira. Essas respostas a gente traz daqui a pouco. Kleber. Valeu, Thiago. De volta com o MG Responde, o tema de hoje, planejamento de carreira. Voltar lá com o Thiago rapidinho para a gente não perder tempo, né? Porque o Thiago já recebeu várias perguntas e para a gente passar para o Marcos, né, Thiago? É isso mesmo. Eu já vou fazer a pergunta da Isabelle, que eu disse no bloco anterior, né, falando sobre qual é a melhor profissão hoje em dia. Eu acho que todo mundo quer saber essa resposta. É a pergunta da Isabelle de Pará de Minas, Marcos. Bom, a minha resposta está ligada a uma lei muito simples de mercado, oferta e demanda.
a melhor profissão é aquela que tem mais demanda com pouca oferta. Hoje a gente tem uma demanda grande por profissionais de tecnologia da informação. Todas as pessoas que eu conheço que têm uma empresa de TI falam, a coisa mais difícil é você encontrar um bom programador, por exemplo. As questões ligadas à robótica, por exemplo. E nós temos as profissões tradicionais, né, que sempre foram profissões reconhecidas por remunerarem bem. A medicina é uma delas. Mas também hoje a psicologia, que já há muito tempo vem sendo falado como uma profissão do futuro, e nós estamos vivendo um momento de pandemia, então dá para a gente saber o quanto que as pessoas estão precisando aí de trabalhar melhor o seu emocional, né? Então, toda vez que a gente estiver olhando para uma profissão em que a oferta dela no mercado é baixa e a demanda é elevada, ela vai ser uma profissão promissora. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, que diz qual que é a melhor forma de conseguir subir na carreira. Aqui não fica claro se numa empresa ou de forma individual. A resposta ela é muito simples, é fazendo acima da média. Você não sobe numa carreira fazendo igual à média. Você sobe numa carreira à medida que, se você assiste uma aula de MBA com seu colega e em casa você estuda 2 horas por dia a mais que o seu colega, você está construindo uma arma poderosa para subir na carreira. É fazendo acima da média, não tem outro jeito. Outra pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas ela disse o seguinte: adoro fazer comida, sou fã mesmo, mas como eu faço para vender melhor? Dá para entender que ela é boa na cozinha, mas não é boa nas vendas. Uma né? coisa que eu sempre falo, Tiago, é que todas as pessoas que sabem fazer muito bem o ofício, cozinhar, fazer um projeto ou lavar um carro, se ele monta o lavador, se ele monta o escritório de arquitetura ou se vai montar o restaurante, a empresa de comida, o que talvez ela menos vai fazer é comida, o que o arquiteto menos vai fazer é projeto, porque ele passa a ser dono de um negócio, ele precisa se preocupar com finanças, com venda e por aí afora. Para quem está começando, a gente sugere os aplicativos de venda. Ela coloca no aplicativo que vai cuidar de fazer essa transição do canal aí para vender o produto dela. Agora vamos lembrar que esses aplicativos cobram taxas e muitas vezes taxas elevadas, chegando aí a 27%, 30% aí do preço do produto. Eu tenho a pergunta aqui do André e também do Rafael, é exatamente a mesma pergunta. Eles falam sobre reposicionamento de carreira. Estão há 14 anos, até a data é igual, viu? 14 anos trabalhando na mesma empresa, mas querem mudar de profissão. Como fazer aí um reposicionamento de carreira seguro? Bom, a primeira coisa, você já tem que ter definido qual é essa carreira para onde você vai. E essa pergunta, uma vez na pós-graduação, um aluno meu me fez essa pergunta e eu respondi para ele assim: quanto você custa por mês? Ele até achou engraçada a minha resposta. Por quê? Para você fazer um reposicionamento de carreira seguro, você tem que ter uma reserva para que você possa experimentar essa nova carreira sem a pressão de ter conta de energia, água para pagar no final do mês, porque senão, se faltar o dinheiro, você vai acabar voltando a fazer o que você fazia antes. Então, saiba quanto você custa, coloque uma reserva aí para 2 anos aproximadamente, para que você possa, então, fazer essa transição de maneira mais tranquila. A Juliana de Nova Serrana, ela está perguntando sobre como identificar que uma carreira está desaparecendo. A resposta tem muito a ver com o que nós demos antes. É só olhar para a demanda dessa profissão. Comece a olhar lá nos sites de emprego, nas demandas das empresas que estão contratando, que você vai perceber que aquilo que você faz não está sendo tão mais exigido assim. Né? Até no campo isso acontece. Hoje nós temos, não tem mais operador de máquina no campo, nós precisamos de gerente de colheitadeira, porque a colheitadeira é um parque tecnológico e por aí afora. Mas você, antes dessa conversa, você me apresentou uma lista com mais de 20 profissões, prestações de serviço, que são possíveis profissões do futuro. Qual você elencaria como uma profissão que vale a pena, às vezes, estudar, buscar informações, dentre essas 20 que você disse? Eu te apresentei muitas, né? Mas, por exemplo, tem algumas que eu acho extremamente interessante. Quando você pensa, por exemplo, que nós estamos falando em terapeuta de empatia cibernética, que é aquele profissional que vai fazer a interface com os seres humanos e as máquinas inteligentes. Isso é uma coisa que as empresas, a indústria 4.0 está aí e que as empresas estão precisando. Tem uma outra coisa muito interessante, que é o detetive de dados. Hoje a gente também tem crimes cibernéticos que roubam, sequestram os dados das empresas e cobram ali valores absurdos para poder ter de volta. Você tem um detetive de dados, que é o profissional que cuida de recuperar isso.
Enfim, tem uma série de profissões diferentes. O consultor de morte digital, que são as pessoas, quando falecem, deixam aberto o seu Facebook, o seu LinkedIn, o seu Instagram, e precisa de apagar aquilo. Você precisa de... A pessoa faleceu e você precisa encerrar a vida daquela pessoa também. E às vezes a família fica lá sem saber o que fazer. Então são prestadores de serviço que vêm para resolver esses problemas da modernidade. Marcos, te agradeço demais a sua participação com a gente aqui. Acho que ajudou muita gente aí na busca por uma nova vida, um novo trabalho. Ok. Kleber, tem uma profissão aqui que ele me mostrou aqui, eu achei muito engraçado. Sabe qual que é? Agente de memes. Pessoas que produzem memes. Eu acho que você já está exercendo essa função pelas figurinhas que você anda me mandando aí. Um abraço. Vai se pagar bem, estou precisando só receber por essa função, viu? Valeu, Thiago. Obrigado aí pelas suas informações. Ótimas dicas, né, para você que quer mudar, quem sabe, de carreira no mercado ou apostar em uma nova carreira.